pessoal, bem-vindos ao canal da professora Daniele Garcia. Na aula de hoje eu vou ensinar vocês a calcular a raiz quadrada de um número através da decomposição em fatores primos. Então, a gente vai ver que a gente pode calcular a raiz quadrada de um número tanto para números perfeitos, que a gente chama, como também para números que são os irracionais. O que é o irracional? Quando você aperta aí na calculadora a raiz quadrada muitas vezes de um número e aparece centenas de números, né, com várias casas decimais. Esses são os números irracionais que nós temos na matemática. Então, eu vou começar aqui com um exemplo bem simples. A raiz quadrada do número 48. Então, a gente vai fazer a decomposição do número 48 em fatores primos. Se você não assistiu, inclusive, a aula de decomposição em fatores primos, assista para que você consiga compreender melhor essa aula de hoje. Então, eu vou fazer a decomposição do 48. Então, eu tenho lá que 48, vou fazer a divisão dele por 2, tá certo? Que é o meu primeiro número primo. 48 dividido por 2 é igual a 24. Vou fazer mais uma vez a divisão por 2, que vai dar igual a 12. 12, eu ainda posso fazer a divisão por 2, que vai ser igual a 6. E 6 dividido por 2 é igual a 3. Agora, eu já tenho que dividir 3 por quanto? Por 3, para que o resultado aqui embaixo fique igual a 1. Então, eu fiz a decomposição do número 48 em fatores primos, que é a mesma coisa que o quê? 2 na quarta potência vezes 3, tá certo? Então, eu vou colocar também este valor dentro da raiz, 2 elevado a 4 vezes 3. E o que é esse 2 elevado a 4? É o 2 sendo multiplicado 4 vezes, que a gente sabe que é igual a quanto? Igual a 16. Então, esses fatores que estão dentro da raiz, a gente também pode fazer a extração dessa raiz quadrada. Então, se eu tenho lá que a raiz de 16 vezes 3 me resulta na raiz de 48, a raiz quadrada de 16 é igual a quanto? Igual a 4. Então, nesse caso, é 4 raiz de 3. Então, a raiz quadrada do número 48, eu também posso escrever ela como sendo 4 raiz de 3. Mais uma vez, da onde saiu esse 16? Quando eu calculo aqui, 2 elevado na quarta potência, certo? Aqui, eu vou ensinar também uma outra maneira de você trabalhar mais rápido, né? Quando a gente trabalha de parzinhos 2 em 2. Então, se a gente for observar aqui nessa decomposição de fatores primos, eu tenho um parzinho de 2 e um outro par de 2. Então, eu tenho aqui, né? Um par de 2 eu coloco para fora da raiz, que a gente chama, vezes, mais uma vez, esse par aqui também de 2, fora da raiz. E quem sobrou? Apenas o 3, ele não tem par para fazer. Então, raiz de 3, no caso, o 3 ele vai dentro da raiz, tá certo? E aqui eu posso resolver. 2 vezes 2 igual a 4, raiz de 3. O mesmo resultado que a gente chegou aqui. Vou fazer mais um exemplo para vocês. Vamos supor que eu quero calcular a raiz quadrada de 75. Mais uma vez, 75 é um número irracional. Se você for apertar aí na calculadora, você vai ver que vai aparecer um resultado bem grande para você. Vou fazer a decomposição em fatores primos? Então, vamos lá. 75, no caso, eu vou dividir ele por 3, que vai ser igual a 25. Vou dividir agora por 5, que é igual a 5. E 5 dividido por 5, igual a 1, para eu poder zerar essa minha decomposição. Então, 75 é a mesma coisa que 3 vezes 5 ao quadrado. Dentro da raiz, 3 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é a mesma coisa que 25, e a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então, 75 eu posso escrever como sendo 5 raiz de 3. Se eu for trabalhar em parzinhos, mais uma vez, eu tenho um par de 5, então ele vai fora da raiz. E quem sobrar, vai para dentro da raiz. Então, 75 também posso escrever ele, né, a raiz quadrada de 75 como sendo 5 raiz de 3, tá certo? E aqui a gente não necessariamente
precisa aplicar, né, essa decomposição em fatores primos apenas para os números irracionais. Você vai ver que para aquele número que tenha o número perfeito, que nós chamamos na raiz quadrada, eu também posso aplicar. Então, eu vou pegar aqui como um exemplo, a raiz quadrada de 144. A gente sabe que a raiz quadrada de 144 é igual a 12. Ela é bem simples, né? Dá pra gente tentar, de repente, até memorizá-la. Mas como que eu faria ela em fatores primos, nessa decomposição? Então, eu vou decompor 144 e vou começar lá. Então, 144, vou fazer a divisão por 2, é igual a 72. Posso dividir mais uma vez por 2, que vai ser igual a 36. Posso dividir mais uma vez por 2, que vai dar 18. 18 dividido por 2 igual a 9. Agora, 9 eu não divido mais por 2, e sim por 3, que é igual a 3. E 3 dividido por 3 igual a 1. Acabei a minha decomposição. Então, o 144 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência vezes 3 ao quadrado. Então, trabalhando de parzinhos de 2 em 2, então aqui eu tenho um parzinho de 2 fora da raiz. Mais um parzinho de 2 fora da raiz também. E aqui agora eu tenho um par de 3, então fora da raiz também. E agora eu faço a multiplicação dos fatores. 2 vezes 2 são 4. 4 vezes 3 igual a 12. Então, raiz quadrada de 144, como eu tinha dito no começo, né, é igual a 12. E pra gente finalizar, vamos fazer mais um, então, pelo menos, né? Qual seria a raiz quadrada do número 576? Então, ó, 576. Vamos fazer a decomposição deste número em fatores primos. Então, 576 dividido por 2 igual a 288. Divido por 2 mais uma vez, 144. Dividido por 2 igual a 72. Mais uma vez, pessoal, dividido por 2 igual a 36. Lembra que a gente só troca o número aqui quando realmente já não dá mais para dividir por aquele fator. Então, os 36 eu ainda posso continuar dividido por 2, então eu faço a divisão que vai ser igual a 18. 18 dividido por 2 igual a 9. Agora, 9 já não divido mais por 2 e sim por 3, que vai dar 3. E 3 dividido por 3 igual a 1. Terminei a minha decomposição em fatores primos. Vamos fazer parzinho também de 2 e 2. Então, eu tenho aqui o primeiro parzinho de 2 fora da raiz. Mais um parzinho de 2 também fora da raiz. Mais um parzinho de 2 fora da raiz. E o último aqui no caso, parzinho com 3. Então, fora da raiz. Tá certo? E agora eu faço a multiplicação aqui dos fatores. 2 vezes 2 são 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3 igual a 24. Então, a raiz quadrada de 576 é igual a 24. Então, eu posso trabalhar a raiz quadrada através de decomposição de fatores primos, tanto para números perfeitos, que a gente chama, como também para números irracionais, como a gente fez aqui um exemplo, raiz de 48, raiz de 75, e aí você pode calcular outros exemplos, como a raiz de 24, a raiz de 88, e aí você vai, né, treinando outras formas de você também trabalhar com esses exercícios de radiciação. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, e eu encontro vocês numa próxima aula, numa próxima dúvida. Muito obrigada, até mais!